C. Bem, amigos, um sinal de que você já faz parte do Real Madrid é que começam a te xingar, né? Você já não é mais tão querido. Por qualquer motivo, Cucurella, que todo mundo gostava, eu vou continuar gostando dele. Aliás, eu continuaria gostando dele mesmo se ficasse no Chelsea ou assinasse com o Barça, porque quem eu gosto, gosto mesmo. Quer dizer, eu acho que você presta atenção nas questões pessoais e em como a pessoa é e tal, mas tem gente que não faz isso. Que é tão sectária que, tipo, você pertence àquilo, tem essa ideia, essas ideias, tem esses pensamentos. Se você torce por esse time, Plaf, já te insulto e não gosto mais de você. Foi isso que aconteceu, ainda mais sendo o Real Madrid, né? Já estavam demorando para insultá-lo e agora já o insultaram. E nada menos que Gerard Romero, dos Gigantes, que disse isso quando ficou sabendo. E além disso, uma coisa muito curiosa. Curiosa que é a de, mas como ele não contou para os companheiros da seleção? Como ele não contou para os companheiros da seleção? Bom, então é isso. Foi o que ele falou sobre Cucurella. Eles ficaram putos. E já já eu explico o porquê estou vendo Dandan Fries justamente no Japão contra a Holanda. E eu digo, eles ficaram chateados porque o Barça queria ele, o Atlético queria ele, inclusive teve capas de jornal muito engraçadas que agora a gente lembra. Mas vamos ouvir o de Gigantes, como diria o outro. Cucurella não tinha dito nada na seleção. Só quando saiu a informação do Fabrizio Romano, os jogadores só ficaram sabendo depois que o Fabrizio divulgou a informação. Ele levou tudo isso de uma forma tão discreta que os jogadores do Barça só ficaram sabendo quando o Fabrizio soltou a bomba na concentração da seleção espanhola, porque ele não quis dizer absolutamente nada. Porque ele sabe que ali não há nenhuma ratazana branca, que a rata branca é ele. Agora vão dizer que agora sim, já tem um jogador na seleção espanhola. Portanto, o assunto está assim. Liga para Cucu, sim, claro. Agora vou ligar para Cucu na véspera do jogo que ele tem amanhã. Bom, ele já esteve no canal ele já esteve várias vezes, eu acho, né? E além disso, esse cara Cucurella se dá bem com todo mundo e tal. Pena que agora não. Por isso, daqui mando um abraço para o bom Cucu, porque não vai ser fácil, amigo. Ele disse, puta rata branca. Isso foi ele quem disse e tipo, com que facilidade? É que de verdade é impressionante. E além disso, eles têm orgulho, mas numa seleção espanhola que não faz diferença para eles, pois sempre torceram contra a Espanha e não se importam com ela. E agora sim, agora eles gostam da Espanha porque tem muitos do Barça, por sorte, né? Que bom. E além disso, eu sempre digo aqui no canal, eu sempre pensei a mesma coisa. Não me importo se há jogadores do Real Madrid ou se forem 20 e tantos do Barça na seleção espanhola. Sempre vou torcer pela minha seleção. Essas pessoas que ficam mudando de opinião, esses são os ruins, esses são os ruins. E além disso, agora já, por que ele assinou com o Real Madrid, chamando ele de rato branco e ainda acrescentando PUT puta, que eu não vou falar mais, porque depois o YouTube penaliza essas coisas. Pesado, realmente o que incomoda eles, o que incomoda é isso. Durante os últimos dias e semanas, eles ficaram o tempo todo falando sobre Bernardo Silva. Bom, Julián Álvares também do Madrid, que fez uma oferta. O que acontece é que isso, vamos ver no que vai dar. Já tínhamos dito há algumas rodadas que a coisa estava muito estranha, talvez tudo isso faça parte de um plano mestre. E tomara, olha, seria para carregar o Florentino nos ombros e que tenha a ver com isso, né? Com o fato de termos tirado tanto do Atlético de Madrid quanto do Barça, o Bernardo Silva e agora o Cucurella. E isso está incomodando muito eles. De qualquer forma, volto ao que disse o Gerard Romero, de que, olha, o pessoal do Barça não ficou sabendo, mas por que, desculpa, por que o Barça tem que ficar sabendo da seleção? Que o Cucurella está indo para um clube. O Madrid tratou isso com muita discrição mesmo, e deve ter dito para o garoto, olha, não fala nada, logicamente, né? Tem gente comparando isso com o caso do Lopetegui de 2018, mas enfim, como se agora o De La Fuente não fosse escalar ele. Entre o mermadridismo, há muitos conspiracionistas que dirão, quer ver que agora o Cucurella não será escalado? Cucurella é o melhor lateral esquerdo da Espanha e um dos melhores laterais esquerdos do mundo.
Achar que só por ter assinado com o Pero Madrid ele não será titular, e se o Grimaldo jogar, será só para poupar o Cucurella. Nesses 2 primeiros jogos, e talvez o terceiro se a Espanha já estiver classificada, eu contra o Uruguai não jogaria. Quase gol da Holanda. Não jogaria de qualquer jeito, pois ficar em segundo no grupo pode levar a enfrentar a Argentina nas oitavas, não dá para vacilar. Se quiser poupar Cucurella em algum dos 3 jogos, ele usará Grimaldos, o segundo lateral esquerdo da Espanha. Mas pensar que só porque ele assinou com o Madrid, agora não vai colocar ele, isso aí, olha, é pensar igual ao pessoal da Nárnia barcelonista, né? Agora parece que precisamos não gostar do Cucurella, ou ele deve avisar ao pessoal do FC Barcelona que assinou com o Madrid. Ou seja, o clube, o melhor clube do mundo, quer te contratar e te diz para ficar quieto, não falar nada e tal. E ainda precisa pedir permissão para assinar com o Madrid. É impressionante. É que de verdade é inacreditável. Mas enfim, que se danem, e muito ainda por cima. Vamos falar sobre isso, parece ótimo. Parece ótimo. Principalmente por causa da mudança de política. Olha, Konaté não é o melhor zagueiro do mundo, nem Dumfries, mas está entre os melhores. Que ele não fez um ano bom também é verdade. Que fez outros anos muito bons, com certeza. É um jogador importante para reforçar uma posição que no Madrid costuma ter problemas, pois muitos se machucam. E porque não temos aí carência de jogadores, mas vamos. E como? Portanto, a contratação de Konaté é excelente. Dumfries, que tem 30 anos, que já foi operado no tornozelo, que sim, é um lateral direito de rendimento imediato também. Com isso, e já dissemos aqui, veja, Konaté e Dumfries não eram apostas, principalmente eleitorais ou jogadores que você dissesse, com esses vamos arrebentar, mas estão cobrindo posições-chave, sem dúvida. Aqui está a diferença. Eu acho bom pela qualidade do jogador e no caso do Cucurella, pela idade. Cucurella vai fazer 28 anos e não é o mesmo caso do Bernardo Silva, que vai fazer 32, mas o Bernardo Silva é tão bom. E vindo de onde vem e pela sua condição de chefe do vestiário, onde estava. Entendemos que aqui também, principalmente se for um pedido do Mourinho, que é uma baita contratação, como dissemos outro dia. As dúvidas eram porque o Madrid normalmente não faz isso ou não vinha fazendo isso nos últimos anos. Ou seja, ei, mudamos a política de contratações? Bom, então sim, já podemos dizer isso com o que temos aqui. Com um cara de 30 anos, outro de 32, com um Cucurella. Eu acho que o Real Madrid nunca teria contratado ele se não fosse pelo Mourinho. E ele diz, quero esse cara porque tem o perfil de lateral esquerdo que procuro, ainda mais numa posição onde já há 3 jogadores, como falamos no vídeo anterior. Vamos ver de quem o clube vai se desfazer. Fran Garcia, Carreras ou Mendy. Com Mendy lesionado, o Madrid não pode abrir mão dele. Entre Fran Garcia e Carreras, cresce a chance de Fran Garcia sair, com Carreras sendo um ótimo reserva. Agora, como comentamos no vídeo anterior, como vocês acham que cada um deles reagiria, conhecendo um pouco as pessoas como conhecemos, né? O tipo de personalidade que tem o Fran Garcia e o Carreras. Quem vai cumprir melhor? Quem vai assumir esse papel de reserva do ponto de vista de não atrapalhar o vestiário e o lado pessoal? Fran Garcia, claramente, né? Bom, de qualquer forma, isso pode mudar. Se o Madrid contratar o Cucurella, é para ser titular. E na verdade, acho que até esse momento, esperando que venha uma grande contratação para o meio-campo, como não poderia ser diferente, porque aí realmente precisamos de um jogador. E tomara que sejam até 2. Tem gente pedindo também um atacante, um centroavante. Eu acho que o Madrid deveria ter, bom, se o Hendrick já está vindo, mas talvez um Joselu, um perfil desse tipo, alguém que saiba que seu papel vai ser no banco. Por isso, eu até ficaria com o Gonzalo. Eu posso entender que queiram emprestar o Gonzalo ou vender 50% dele para que ele tenha minutos em outro time. Diziam que ele era um dos descartados do Mourinho justamente por isso. Mas olha, eu posso dormir perfeitamente e posso viver sem que o Madrid contrate outro atacante. O que eu quero mesmo é mais um meio-campista e principalmente mais um zagueiro, porque acho que essa posição ainda está um pouco carente. Fala-se do Slotterberg, que acabou de ganhar de 7-1 com a Alemanha naquele jogo contra a Curaçao. Ele fez um gol e acho que teve uma boa atuação.
Era contra a Curaçao, mas ele deixou o Rüdiger no banco. Não sei se o Rüdiger vai ser reserva nesta Copa do Mundo, talvez por ser esse o primeiro jogo, e bom, era uma partida fácil para a seleção alemã. Talvez o Nagelsmann tenha optado por isso, mas é muito provável que o Rüdiger seja reserva neste campeonato do mundo. De qualquer forma, é por isso. Porque ele é um cara que, do ponto de vista físico, também não oferece 100% de garantias, embora o Real Madrid vá renovar com ele por mais um ano. E por isso mesmo, você precisa de outro zagueiro ali. E parece que, olha, para completar um verão excelente, Slotterberg poderia fazer parte, se o Mourinho quiser. Porque estão dando a ele o comando, como tem que ser, nessa política de contratações que mudou 180 graus no Real Madrid. Rendimento imediato, jogadores que chegam já para render. E para colocar ali no vestiário gente experiente e parar de contratar garotos. E contratar maturidade. Slotterberg, que eu não acho que seja... Não sei quantos anos tem Slotterberg, mas não é um garotinho. Também não é muito velho. Eu acho que, bom, com a experiência que ele já tem no Borussia Dortmund e jogou uma final da Champions contra a gente, seria outro elemento ali, chave para o mesmo objetivo, né? De desempenho imediato. Outro alemão, Khedira. Estão dizendo que ele seria o auxiliar do Mourinho, o assistente do Mourinho no banco do Real Madrid. Falaram do Pepe, agora do Khedira. Isso não é certo. Também não sei se isso anima muito o torcedor do Real Madrid. Porque Khedira, olha, passou pelo Real Madrid. Ele é querido, é respeitado, mas não é a mesma coisa que o Pepe. Ou não é a mesma coisa que se na época o Arbeloa tivesse sido o assistente do Mourinho. Mas enfim, é um dos nomes que foi comentado durante a tarde. Estamos indo embora. Obrigado por estarem aí. Deixem o like se vocês gostaram deste vídeo. Inscrevam-se no canal. Por favor, comentem, compartilhem. E é isso. A gente se vê no próximo Hype Ed. O vídeo, por favor, que ajuda bastante. E eu acho que isso está ajudando para que a gente volte a crescer em visualizações. Agradecemos muito. E também nas inscrições. Finalmente conseguimos parar a saída das pessoas que estavam indo embora e aumentamos as visualizações. E isso, cara, está muito bom. Isso nos traz um sorriso depois de semanas complicadas. Nos vemos depois. Tchau.